Os irmãos abram a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Eu vou dar continuidade ao que eu comecei a pregar a semana passada. Nós vimos na semana passada 2 discípulos, após a morte de Cristo, voltando para casa. E o retorno para casa envolvia uma caminhada de 10 quilômetros. E esses 2 discípulos estavam voltando e conversando a respeito dos últimos acontecimentos, que era a morte de Cristo, a crucificação daqueles que eles tinham a esperança de libertar, de trazer redenção à nação de Israel. E no caminho dessa volta para casa, no decorrer desses 10 quilômetros, ou aproximadamente 10 quilômetros, em algum momento, Jesus se aproxima deles. E eles, com os olhos impedidos de verem, eles recebem uma indagação de Cristo que pergunta por que eles estavam tristes. E eles falam: olha, só você que não sabe das últimas notícias, dos últimos acontecimentos, que Jesus, o profeta, reconhecido por todos diante de Deus e diante dos homens, foi crucificado. E por fim eles avisam: olha, e ele era aquele em quem nós acreditávamos que iria trazer a redenção para a nação de Israel. E aí Jesus censura eles. Jesus fala: olha, como vocês são incrédulos. Vocês não crede nos profetas. Jesus nem usa o testemunho das mulheres que tinham ido no túmulo, e nem dos discípulos que haviam ido, falando: olha, ele não tem ninguém no túmulo, ele não está lá mais. Mas eles voltam para casa. E aí a gente chega exatamente aonde eu parei na semana passada. Então, versículo 26 e 27, você vai deixar a sua Bíblia aberta, que eu vou fazer a exposição até o versículo 34. E aí diz assim: não é verdade, Jesus responde para eles, que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu te louvo e te glorifico mais uma vez neste dia, pedindo ao Senhor que o Senhor abra o nosso conhecimento, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos adquirir conhecimento a respeito da Tua palavra, a respeito das Tuas Escrituras, ó Pai. Não deixe que a nossa mente fique infrutífera, no sentido de ficar voando, pensando no amanhã ou pensando em outras coisas, mas que esse momento, as nossas mentes estejam totalmente voltadas a entender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus censura eles e fala: olha, vocês são homens de pouca fé, vocês não creem, vocês não entendem. E aí Cristo começa a trabalhar e dizer: olha, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Jesus começa a explicar o que as Escrituras diziam acerca dele. Lembrando que até esse momento, Cristo não tinha se revelado aos discípulos. Os olhos deles estavam como tampados para não reconhecer que quem falara com eles era Cristo Jesus. Então, diante da incredulidade, após repreender, censurar, chamar a atenção dos discípulos pela falta de fé, Cristo começa a demonstrar pelas Escrituras o que tinha acontecido. Era algo que precisava ser feito para que o propósito de Deus fosse cumprido. Era preciso que o Filho de Deus fosse morto naquela cruz. Era preciso que eles entendessem que aquilo que eles estavam decepcionados, aquilo que estava causando tristeza a eles, na verdade, era o caminho para a glória de Deus. Era o caminho para que o Senhor fosse exaltado. Era o caminho para que ele entrasse na glória.
É como se Cristo estivesse falando: olha, esse acontecimento não poderia ser diferente. Não tinha como ser de outra forma. O Filho de Deus, o Messias, precisava morrer no lugar do culpado. Ou seja, ele precisava ir para aquela cruz como culpado, para que nós, os que depositamos a fé nele, fôssemos salvos por meio do ato de justiça de Cristo. Para que nós fôssemos declarados justos, para que nós recebêssemos a sentença que estamos livres da culpa e da morte, livres da condenação eterna, para que recebêssemos essa afirmação. Então Cristo começa a mostrar, através das Escrituras, tudo o que haveria de acontecer. Nós nunca podemos nos esquecer que nas Escrituras estão as respostas que nós buscamos. Nas Escrituras se encontra a resposta para os nossos anseios, a resposta para as nossas perguntas. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Jesus começa a mostrar pelas Escrituras, através da palavra, a luz, o entendimento, a revelação, a verdade, que tudo aquilo que tinha acontecido precisava acontecer, não porque Deus havia perdido uma batalha, não porque de alguma maneira Jesus tinha fracassado no plano, mas porque, na verdade, tudo isso era um plano de Deus desde o início. Fora assim que Deus havia estabelecido. Jesus não ia entrar num plano B, no plano C ou no plano D. Sempre o plano A foi Cristo, o Filho de Deus, deixar o seu trono e a sua glória, encarnar nesse mundo e morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Ninguém poderia fazer isso. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Somente o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, podia morrer na cruz, e o seu ato de sacrifício poderia ser recebido por nós, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu busquei uma outra versão que eu gosto também, que eu acho que ela ajuda a entender muitos textos, que é a versão King James. Ela diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus é a lâmpada que estava iluminando os passos daqueles dois discípulos, para que eles pudessem compreender qual era realmente a mensagem e o propósito do evangelho pregado e vivido por Cristo Jesus. Então, na dúvida, na dificuldade, nós devemos recorrer às Escrituras, porque ela é a lâmpada que ilumina a nossa mente. Ela é a luz que dissipa as trevas das dúvidas. Nela, nessa palavra, nós estamos seguros, protegidos, e por isso a gente precisa conhecê-la, acreditar e praticá-la em nossa vida. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, diz assim: assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Cristo, quando ele está censurando aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro discípulo que a gente não sabe o nome, ele fala: vocês não acreditaram nos profetas. E a Bíblia diz que nenhuma profecia
das Escrituras foram dados de interpretação pessoal, mas toda a profecia foi dada pela vontade de Deus, porque homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então toda a Escritura tem passagens de profetas falando acerca do que haveria de acontecer com o Messias. E Cristo, ele começa a mostrar nessas Escrituras. Ele começa a mostrar que toda a Escritura faz referência a Jesus Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Que à medida que a gente vai lendo o Antigo para o Novo, a verdade de Cristo e da vinda do Messias, do verdadeiro sumo sacerdote, o profeta perfeito, o verdadeiro rei, o rei dos reis, se encontra por toda ela. Então Jesus, ele faz uma trilha. Quem já fez trilha aqui, irmãos? Eu não gosto de trilha, mas eu sei que no meio do caminho, no meio do mato, tem aqueles lugares onde todo mundo faz a trilha, lugar para passar e etc. Jesus, ele pega e faz uma trilha e começa a mostrar tudo que está contido nas Escrituras. Começa a mostrar que tudo que estava acontecendo era preciso acontecer. E eu fico pensando por onde Cristo começou, e eu não consigo ver uma outra passagem, a não ser Gênesis 3,15, que é o primeiro apontamento para Cristo e para a obra de Cristo. Gênesis 3,15 fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, quando ele pronuncia isso para Eva, ele está se referindo a Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente uma vez por todas. E Cristo começa a mostrar. Talvez Cristo, e eu imagino que sim, ele tenha aberto as Escrituras, ou falado das Escrituras em Isaías. No capítulo 53, versículo 3 ao 5, que mostra que o Cristo, o Messias, ele era, e ele foi, né? Ele era aquele que Isaías vai chamar de servo sofredor. Olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 3 a 5. Era desprezado, o mais rejeitado entre homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é o servo sofredor de Isaías. E Jesus vai falando por meio do Antigo Testamento e apresentando o que deveria acontecer. Que isso era algo que estava predito por meio dos profetas, dos quais Deus usou para trazer a revelação. E Zacarias vai dizer que ele é quem seria transpassado. Olha o que diz Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, plantearão por ele como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e tem muitos outros textos que eu poderia citar, Salmo 22, Salmo capítulo 2, e tantos outros textos que apontam para Cristo e para a sua obra.
Como quando aponta para o seu nome, ele será chamado de maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, tantas outras passagens que apontam para Cristo, muitos outros textos, e a Bíblia diz que Cristo, no decorrer, na continuação do caminho, Cristo estava expondo, por meio das Escrituras, tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. A ponto de provar para aqueles 2 discípulos que o sofrimento de Cristo e a sua morte na cruz era o cumprimento das Escrituras. Por isso que eu digo, irmãos, que naquele momento de dor, de luto e de tristeza por causa da morte de Cristo na cruz, e naquela aparente frustração dos discípulos, como esses 2 discípulos, como se tudo tivesse acabado, na verdade estava sendo a maior vitória de todos, porque ali o diabo estava sendo totalmente despojado e Cristo estava vencendo a morte, e tudo aquilo que era para nós foi em Cristo, jogado sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. Então ele prova para aqueles 2 discípulos que o sofrimento era o cumprimento das Escrituras. Ele mostra por meio da palavra que Cristo teria o seu calcanhar ferido pela serpente, só que a serpente teria a sua cabeça esmagada para sempre. Olha o que diz Romanos 16:20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então aqui é a explicação de Cristo, demonstrando através das Escrituras. Claro, naquele momento ainda não tinha o Novo Testamento, as Escrituras aqui era apenas o Antigo Testamento, explicando e mostrando que gradativamente no Antigo Testamento a luz e o brilho de Cristo estava resplandecendo na medida que a Bíblia era lida. Então, queridos, é preciso a gente entender, como foi preciso os discípulos entenderem, que primeiro vem a coroa de espinhos, para que depois venha a coroa de glória. Jesus disse, lá no texto ele diz, não era assim que deveria acontecer? Deixa eu voltar aqui. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? Primeiro ele recebe a coroa de espinhos, para que então ele possa receber a coroa da glória. E pouco antes de Cristo ser crucificado, ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Glória essa que ele tinha aberto mão para encarnar nesse mundo. Agora, depois da sua morte e da sua ressurreição, ele vai receber essa glória novamente. Olha o versículo 28 ao 31 do capítulo 24. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus pega o pão, irmãos. Ele pegou o pão e o abençoou, e partiu o pão, e deu a eles. Olha o que acontece nesse momento. Aqueles 2 discípulos, que até aquele momento não tinham reconhecido a Cristo, a Bíblia diz assim, então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. Então, no momento que Cristo pega e parte o pão, os olhos se abrem, os olhos se abriram. Perceba que quando aqueles 2 discípulos chegam perto da sua casa, Cristo faz menção que ele vai continuar a caminhada. Mas então ele é convidado a entrar naquela casa. De certa maneira, aqueles 2 discípulos constrangeram Cristo com o cuidado. De que maneira? Insistindo
para que Cristo ficasse ali, dizendo: olha, já é tarde, entra, fica conosco. E a gente vai ver no texto mais para frente, que quando Cristo ia falando acerca do Antigo Testamento, o coração daqueles 2 discípulos transbordava, queimava, porque a palavra de Deus era uma palavra viva. Então aqueles 2 discípulos chamam Jesus para ficar. E quando Cristo ele entra na casa, ele assume, de certa maneira, uma posição de anfitrião, porque naquele momento ele se revela quem ele é, pegando o pão e partindo o pão, exatamente como ele fez ou fazia com os discípulos. E ele se deixa conhecer por aqueles discípulos. Jesus ainda hoje ele faz dessa maneira, irmãos. Só que hoje a gente não vê Cristo partindo o pão, mas o Senhor Jesus se deixa conhecer por intermédio das Escrituras. Você quer conhecer mais a Cristo? Se aprofunda nas Escrituras. Quer conhecer mais a Deus? Se aprofunda nas Escrituras. Procura ler, procura meditar, procura buscar em oração iluminação para a compreensão da palavra de Deus. Irmãos, eu sei que muitos aqui talvez não tiveram a oportunidade de estudar como deveria, por causa da labuta, por causa da luta, do trabalho, da situação que vivia. Mas a gente tem um Deus que, se a gente orar a Ele, Deus vai iluminar as nossas mentes para a compreensão das suas Escrituras. Se a gente orar e ler a Bíblia, Deus vai nos dar entendimento da verdade. Muitos crentes, irmãos, aprendem a ler na Bíblia Sagrada. Meu avô, que faleceu com 102 anos, ele lia a Bíblia todos os dias, e ele era alguém iletrado, mas ele lia a mesma Bíblia tantos anos. E na sua limitação, Deus concedia entendimento para ele. Então leia, porque o Senhor se dá a conhecer. O Senhor está perto daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor será encontrado por nós quando nós o buscarmos. Salmo 145, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam de verdade. O Senhor está perto de todo aquele que o invoca, de todo aquele que de verdade deseja e anseia por conhecê-lo mais e mais. Jesus se revelou para aqueles 2 discípulos partindo o pão, mas Jesus se revela a nós hoje por meio das Sagradas Escrituras. E depois de Cristo se revelar àqueles 2 discípulos, depois deles terem os seus olhos abertos, Jesus simplesmente desaparece da mesa. Ele some, ele fica invisível, ele sai daquele lugar. Perceba que ao reconhecerem Jesus, Jesus desaparece da presença deles. O que Jesus fez com esses 2 discípulos, queridos? Esses 2 discípulos que estavam naquele momento fragilizados na sua fé. Você já passou por um momento que a sua fé foi fragilizada? Você já passou por algum momento que a frustração, a dor, a tristeza te atingiu de tal maneira que a sua fé se enfraqueceu? Aqueles discípulos estavam enfraquecidos na sua fé, porque toda a esperança deles estava em Cristo. E quando Cristo é crucificado, é como se a esperança deles tivesse ido embora. Então, o que Jesus faz com aqueles discípulos? Jesus se aproxima daqueles discípulos e Jesus renova a fé daqueles discípulos. No momento da fraqueza, no momento da angústia, no momento que a nossa fé está fragilizada, nós não estamos sozinhos, Cristo está conosco. E se nós nos voltarmos a Cristo, Ele renova a nossa fé, como Ele renovou a fé daqueles discípulos. Ele renova a nossa esperança, como Ele renovou a esperança daqueles discípulos. Porque Cristo é quem nos fortalece, e Cristo é quem nos conduz em uma esperança correta e adequada.
Olha o versículo 32 ao versículo 35, queridos. Quando Jesus desaparece, então, olha o diálogo. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, aos quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Perceba que aqueles discípulos, eles nunca deveriam ter saído de Jerusalém. Eles deveriam aguardar em Jerusalém, porque do alto viria o Espírito Santo. A promessa, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas o enviarei o Consolador. O termo grego, o paracleto, o ajudador, o consolador. Mas por causa da fragilidade da fé, eles estão retornando para casa. Jesus encontra com eles, renova a fé deles, e eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles recebem a notícia: olha, é verdade, Cristo ressuscitou como haveria de acontecer. O nosso mestre vive. O nosso rei venceu a morte. Ele já apareceu a Simão Pedro. Perceba que há o reconhecimento. Então, eles reconheceram que enquanto Cristo estava explicando as Escrituras, o coração deles ardia. Já aconteceu isso com você, querido? Você já parou para ler a Bíblia e o seu coração começa a arder? Parece que tem um ar aqui. É o Espírito do Senhor. É o Senhor agindo na nossa vida. E a gente começa a ficar desejoso pela palavra, e a gente quer continuar lendo, mesmo o corpo cansado, às vezes o sono vindo, e a gente quer terminar aquele capítulo, quer compreender aquela palavra. Aqueles dois discípulos reconhecem que a verdade queimava em seus corações, que no decorrer daquele percurso na presença de Cristo, quando Cristo expunha a palavra, o coração deles se alegravam. Igreja, o Espírito é quem atua em nossos corações. Ele é quem opera em nossas vidas, nos mostrando a verdade e nos guiando pelo caminho da perseverança. O Senhor Jesus estava mostrando a verdade para aqueles discípulos, como Ele mostra a verdade para nós hoje. Quando Paulo estava pregando em Tiatira, a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalhava no coração de Lídia. Olha Atos capítulo 16, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E aí o texto que eu acho lindo diz: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E o Senhor abriu o coração. O Senhor abre o nosso coração. O Espírito é quem nos conduz a toda a verdade. Olha João 14, versículo 26. Evangelho de João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Nós temos o Espírito de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é aquele que nos lembra, é aquele que nos move, é aquele que toca em nosso coração. Quer um exemplo bem claro? Você já fez algo que você se arrependeu momentaneamente? Você deu uma resposta atravessada. Você pôs uma roupa que não deveria. Você falou algo ou riu de uma piada que não deveria ter rido. E no momento que você faz, parece que o teu coração pesa. No momento que você faz, algo no seu coração muda, você fala: meu Deus, é o Espírito Santo te lembrando que aquilo não deveria ser feito. Para que você se arrependa,
confesse os pecados e seja perdoado. É o Espírito te conduzindo a toda a verdade. Você alguma vez estava conversando com alguém e de repente a pessoa fala alguma coisa e o Senhor traz um texto que você leu há algum tempo das Sagradas Escrituras e você profere aquelas palavras e aquelas palavras penetram no coração daquela pessoa que está te escutando. É o Espírito Santo usando você para falar da palavra de Deus a uma outra pessoa. É Ele que está te lembrando aquele texto naquele momento. Então é Deus que estava agindo no coração daqueles 2 discípulos enquanto as Escrituras eram expostas. É o mesmo Deus que está aqui hoje. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então Deus não muda. Deus que trabalhou no coração de Lídia, por meio do Espírito Santo. Deus que trabalhou no coração daqueles 2 discípulos. É o mesmo Deus que trabalha em nós hoje. É o mesmo Deus que fala ao nosso coração. É o mesmo Deus que nos lembra das passagens bíblicas. É o mesmo Deus que nos conduz a toda a verdade. Então, imediatamente, após reconhecerem a Cristo, a chama do coração daqueles 2 discípulos foram acesas novamente. Então eles retornam para junto dos discípulos. Sabe, irmãos, aquela tristeza daqueles 2 discípulos, aquele desânimo, agora dão lugar para um senso de urgência e disposição para servir o Senhor Jesus. E eu falo disposição, irmãos, e senso de urgência, porque eles retornam imediatamente para Jerusalém. E eu quero lembrar vocês que a caminhada da casa deles até Jerusalém era de aproximadamente 10 quilômetros. Eles tinham acabado de fazer esse percurso, entraram na casa, Jesus preparam a mesa, Jesus parte o pão, eles reconhecem, têm a esperança renovada, e imediatamente eles levantam e retornam para Jerusalém. Mais 10 quilômetros de caminhada. Uma grande caminhada. Então, eles chegam naquele lugar, provavelmente querendo dizer que tinham encontrado com Cristo, que Cristo tinha, né, e fazem isso, testemunho, mas eles também encontram um outro testemunho, porque eles recebem a confirmação de que Cristo havia ressuscitado. E que Cristo tinha aparecido a Pedro. E me chama a atenção porque Cristo ele vai se encontrar com 2 discípulos que estavam tristes, voltando para casa, mas Cristo também encontra com Pedro. E quem é Pedro? Pedro é aquele camarada que ele tinha capacidade de ser usado por Deus, de dar espaço no sentido de ser tomado pelo Espírito e dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo fala para ele, ó, bem disseste, Simão Barjonas, não foi este carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. E no momento seguinte, Cristo falar que precisa morrer, e Jesus ser chamado por Pedro no canto, e Pedro falar, de jeito nenhum, mestre, você não pode morrer. E Jesus falar, arreda-te de mim, Satanás. Pedro, ele era aquele cara, sabe, as emoções dele eram assim, ora estava aqui, ora estava cá. A ponto dele bater no peito e falar, olha, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E em seguida, negar Jesus 3 vezes. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele praguejava. Sabe o que é praguejar, irmãos? É xingar. Eu não conheço este. Eu não sei as palavras que ele disse, mas ele praguejou, ele não só negou. E Cristo aparece para ele. Porque Cristo sabia quem era Pedro. Pedro amava Jesus. Pedro ele foi transformado para Jesus. Porque esse mesmo que negou Jesus diante de pessoas comuns, naquele pátio onde Jesus foi para ser julgado, é aquele que diante de 70 anciões, a autoridade de Israel, ele diz, não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Cristo aparece para Pedro. Eu penso que esse aparecimento de Cristo a Pedro foi talvez em razão pelo estado que ele estava após negar Cristo. Mas que diante do arrependimento tinha recebido perdão.
Irmãos, tenho certeza que em algum momento da sua vida você fraquejou na sua fé. E se algum dia você teve isso, você sabe como é ruim aquele sentimento de quem pecou, aquele sentimento de peso pelo fracasso, por ter se deixado levar por um dardo maligno. Cristo se aproxima de um discípulo que ele amava e que amava ele também, mas que tinha caído, tinha negado Cristo 3 vezes. E Cristo aparece a Pedro. Portanto, irmãos, nós temos às vezes a fé fragilizada como aqueles 2 discípulos. Mas nós nunca podemos nos esquecer que as nossas expectativas e os nossos valores precisam estar em Cristo Jesus. A expectativa não pode estar no homem, a expectativa não pode estar nos bens, a expectativa não pode estar em ninguém. Nossa expectativa precisa estar em Cristo Jesus. Ore com os olhos da fé nessa manhã. Entregue-se totalmente a Cristo. Deseje-o de todo o coração. Fala, Senhor, eu te desejo, eu te quero. Eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. O mesmo Jesus que apareceu àqueles 2 discípulos, que apareceu a Pedro e os demais discípulos, está vivo hoje. E está perto de todos os que o invocam e o invocam com verdade. Por isso, nessa manhã, igreja, invoque a Cristo, renda-se a Ele por completo.